Olá, amigos, que Jesus nos abençoe, nos envolva em suas vibrações de paz. É uma alegria podermos estar aqui conectados pelas redes sociais, buscando refletir em torno do Evangelho de Jesus. Nessa noite, o nosso tema é solidariedade e nós gostaríamos de agradecer a oportunidade que nos foi oferecida pelo Centro Espírita de Carbonita, a Amivale do Jequitinhonha, desejosos que as vibrações de Jesus possam ser levadas a todos aqueles lares que estiverem aqui conectados conosco, bem como a toda a humanidade. Para nós iniciarmos as nossas reflexões essa noite, em torno do tema que nos foi proposto, nós vamos buscar elevar o nosso pensamento ao mais alto, a fim de podermos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, mestre e amigo, como é bom termos a oportunidade de estarmos unidos, entrelaçando os nossos corações nas vibrações do Teu amor. Como é bom, Senhor, ter a oportunidade de aprender as Tuas mensagens para solidificarmos a nossa vida em bases muito seguras para seguirmos adiante. Rebrilha mais com a Tua luz, a fim de que possamos aplacar as trevas que ainda habitam em nós. Possamos transformar, Senhor, a nós mesmos, deixando de lado as nossas imperfeições, os nossos vícios, para despertarmos dentro da nossa alma os valores que já trazemos conosco. Entre esses valores, a solidariedade. Que a mensagem do seu Evangelho nessa noite recaia sobre os nossos corações e que possamos fazer deles o solo fértil para que essa semente possa florescer e frutificar. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade e esteja conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. O espírito Neo Lúcio, pela mediunidade incomparável de Francisco Cândido Xavier, no livro Jesus no Lar, ele tem a ocasião de nos contar diversas passagens de Jesus, especialmente na cidade de Cafarnaum. Era noite, e como de hábito, às margens do mar da Galileia, no casebre do apóstolo mais velho, Jesus encontrava-se juntamente com uma pequenina multidão e os seus seguidores. Ali reunidos buscavam estudar, aprender, trocar experiências e geralmente nessas reuniões, que foram os primeiros cultos realizados dentro do lar, Jesus contava histórias, narrava algumas experiências para nos trazer profundos ensinamentos. E para nós falarmos sobre a solidariedade, nós vamos começar com uma dessas histórias que foram contadas por Jesus há 2000 anos atrás. Há muitos e muitos anos, em uma zona montanhosa, onde fazia muito frio, 2 homens caminhavam. Eles tinham seu destino, mas ainda tinham muito que andar. A noite havia caído. Estavam tremendo de frio, ansiosos por chegar em algum lugar para que pudessem descansar. Com dificuldade caminhavam
já com a idade avançada, quando de repente se depararam com uma criança que estava caída ao chão. Naquele instante, ao ver o pequenino que estava enregelado pelo frio, tremendo, necessitado, os dois se entreolharam sem saber ao certo o que deveriam fazer. Quando um daqueles anciãos, tomado de compaixão, abaixou-se, tomou da mão daquela criança e, olhando para o seu amigo, disse: precisamos levá-la conosco. Se nós a deixarmos aqui, ela irá morrer. O companheiro, que se encontrava de pé, um tanto quanto insensível, disse ao outro: é impossível. Nós estamos com dificuldade para poder caminhar. O frio está intermitente. Precisamos chegar rapidamente a uma hospedaria que possa nos acolher. Se estamos tendo problemas para andarmos, imagine levando um fardo que deve pesar muito. O companheiro, agachado ao chão, com os olhos lacrimejando, disse ao seu companheiro: mas é apenas uma criança. Precisamos ajudá-la. Nós dois juntos podemos auxiliar. Mas aquele que estava de pé, continuando firme com a sua decisão, disse: faça a sua escolha, porque eu já fiz a minha. Não posso carregar de forma alguma um peso a mais. E foi assim que ele seguiu o caminho, deixando seu companheiro de viagem sozinho. Aquele que estava prostrado ao chão, com lágrimas nos olhos, com imensa dificuldade, aconchegou junto do seu peito a criança. O menino, quase que desfalecido, envolveu seus pequenos braços no ombro do desconhecido, apertou junto ao seu peito, e o ancião, com muito esforço, levantou-se do chão e pôs-se a caminhar. Naturalmente, com passos muito lentos. Já estava com dificuldade para caminhar. Agora, com um peso a mais, tudo se tornaria mais difícil. No entanto, desvelado, corajoso, destemido, ele seguiu adiante. Caminhava com dificuldade na escuridão daquela noite, onde o frio cada vez mais aumentava. Não se sabe quanto tempo passou, quanto caminhou. O que se sabe é que já na madrugada avistou ao longe uma casinha que saía fumaça pela chaminé. Era um local por ele conhecido, uma hospedaria. Ali poderia passar a noite, recompor as suas energias para prosseguir viagem no dia seguinte. Com muita dificuldade chegou ao local, foi recebido pelo hospedeiro, deu um bom banho naquela criança para que ela pudesse esquentar. Também tomou o seu banho, colocou o pequenino à cama para dormir e logo procurou o hospedeiro para saber a respeito do seu amigo, que naturalmente deveria ter chegado antes. O hospedeiro diz que já há algumas horas não recebia a ninguém e que não recebera nenhum viajante naquele dia. O companheiro ficou um tanto quanto preocupado. Lá fora fazia muito frio, mas resolveu descansar. O amigo, naturalmente, poderia ter se perdido, mas chegaria para no dia seguinte prosseguirem a viagem. Logo que amanheceu, depois de fazer o desjejum ao lado da criança, então o homem viajante perguntou ao hospedeiro se alguém havia chegado. Naquela noite, nenhum viajante chegou na hospedaria. O ancião, preocupado, pediu ao hospedeiro para cuidar da criança.
e foi pelas estradas ermas procurar pelo amigo. Quem sabe não poderia encontrá-lo, trazendo-o de volta. Poderia estar perdido na escuridão daquela noite. E foi justamente o que aconteceu. Ele, então, foi andando por aquelas estradas poeirentas. E tal não foi a sua surpresa quando encontrou o seu amigo, tombado ao chão, morto, enregelado pelo frio daquela madrugada. E Jesus, o mestre do amor, ao finalizar a sua história, ele vai nos dizer que todas as vezes que nós despertamos a solidariedade em favor de alguém, que todas as vezes em que nós buscamos estender a mão em favor de outra pessoa, as mãos também se estendem a nosso favor. Porque a vida é uma eterna semeadura, onde sempre estamos colhendo aquilo que nós plantamos. O calor da criança, juntamente com o calor do ancião, foi o que fez com que eles sobrevivessem ao frio intermitente. O egoísmo daquele viajante que pensava somente em si mesmo fez com que ele morresse enregelado. Fez com que ele não conseguisse sobreviver. Allan Kardec, o nosso codificador, em O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, que trata acerca das leis morais, vai nos apresentar uma lei da qual todos nós fazemos parte, que é a lei de sociedade. O homem não vive sozinho. Nós somos seres gregários. Nós somos interdependentes. Por mais que nós desejamos alcançar os nossos objetivos, os nossos ideais, sempre estaremos precisando de alguém que possa contribuir de alguma maneira para alcançarmos o fim último do nosso desejo interior. Toda atividade terrestre, ela tem uma hierarquia natural, onde todos nós, de alguma maneira, estamos entrelaçados. Tudo está encadeado na natureza e nós necessitamos uns dos outros. Podemos tomar como exemplo um agasalho comum. Está chegando o inverno, onde nós utilizamos as blusas de frio para poder nos aquecer. Para este agasalho chegar nas nossas mãos, teve que haver alguém que fabricasse o fio, a máquina e também o operário que pudesse fabricar o agasalho, o técnico que pudesse supervisionar todo aquele trabalho que foi realizado. Teve que ter o diretor da fábrica que pudesse analisar toda a fabricação dos produtos, passando por uma análise antes de ser colocado à venda. Teve que haver o movimento da indústria, também o movimento de uma loja que pudesse receber aquela mercadoria para, através do comércio, vender o produto. Teve que haver funcionários trabalhando na loja, os vendedores, para que pudessem nos atender. E teve que haver também o consumidor final, que somos nós, que adquirimos o produto. Então aqui temos uma teia que envolve diversas pessoas para atingir-se um objetivo comum, que é aplacar o frio com o agasalho que vamos usar. Nós estamos vivendo esses dias de coronavírus, da pandemia, e podemos nos recordar do médico, o quanto ele necessita da cooperação das pessoas. É preciso, para que ele faça o seu trabalho, que haja o laboratório de exames para oferecer o diagnóstico dessa ou daquela enfermidade. Se for preciso fazer uma cirurgia, é necessário que tenha o anestesista, os enfermeiros para poder auxiliar aquele trabalho.
É necessário que haja o faxineiro para fazer a asepsia do local cirúrgico. É preciso que haja também o consentimento do paciente para que seja realizada aquela cirurgia. E nos tempos de coronavírus, é preciso também que haja a nossa conscientização de ficarmos em casa dentro do possível para não disseminarmos a enfermidade. Então nós vamos percebendo que o senso de solidariedade e de cooperação, ele precisa ser despertado na nossa intimidade. Porque quando nós nos achamos autossuficientes, nós estamos fadados a ficar estagnados no tempo. O curioso é que quando nós falamos de solidariedade, nós sempre pensamos que essa palavra ela está relacionada à caridade. E sem sombra de dúvida, ser solidário é também ser caridoso. Mas a solidariedade ela está muito mais presente na nossa vida do que nós imaginamos, até em gestos inconscientes. Quando, por exemplo, nós acordamos pela manhã e vamos à padaria para comprar o pão de sal, nós estamos sendo solidários com o padeiro que fabricou o pão. Estamos sendo solidários com aquele comércio, a padaria no caso, que está vendendo a mercadoria. Então, a todo instante na nossa vida, nós estamos vivenciando a solidariedade. Logicamente que precisamos canalizá-la sempre para o bem. Porque a solidariedade é também o socorro implícito às provações da humanidade. Não é uma imposição, é a conscientização de cada um. Jamais qualquer atitude pautada no bem, ela pode surgir na nossa vida como uma imposição. Colocar em prática por causa do medo que possuímos, mas por causa da nossa conscientização, do entendimento da vida, para que dessa forma, de forma muito solidificada, baseada no Evangelho, nós possamos prosseguir, naturalmente, acendendo a nossa luz e iluminando aqueles que estão conosco na caminhada. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, em certa ocasião ele nos disse: prossigamos para o alvo, prossigamos para a frente, sigamos sempre em frente, mas não nos esqueçamos da retaguarda, ajudar aqueles que estão atrás de nós. Quão é importante nós podermos enxergar aqueles que estão anterior a nós, que momentaneamente estão numa condição mais difícil do que a nossa, fazendo despertar dentro do nosso coração este movimento solidário. Essa fala de Paulo de prosseguir para o alvo, mas não esquecer da retaguarda, faz-nos recordar de uma experiência que o movimento espírita nos conta com o nosso querido Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, como todos nós sabemos, foi chamado médico dos pobres, quando no mês de abril de 1900 ele regressou à pátria espiritual. E ao chegar no mundo espiritual, sendo recebido por Celina, a mensageira de Maria, centenas de espíritos o aguardavam como uma forma de poder dar a sua homenagem àquele ser que havia retornado à verdadeira vida com o dever cumprido. E os anos se dobraram, quando no ano de 1950, quando comemorava-se os 50 anos do desencarne de Bezerra de Menezes, Chico Xavier encontrava-se ali em Pedro Leopoldo, na sua residência, já se preparando para dormir, quando o instrutor espiritual Emmanuel lhe convidou para que ele pudesse fazer uma viagem, na verdade, ir participar
de uma comemoração, de uma festa do outro lado da vida. E Chico Xavier, a convite do instrutor, do benfeitor, foi levado a um anfiteatro, onde centenas de espíritos, encarnados e desencarnados, estavam presentes para poder homenagear o 50º do desencarne de Bezerra de Menezes. Ali, vários espíritos puderam ter a palavra, falando sobre as atividades realizadas por esse amorável espírito do outro lado da vida, despertando dentro do seu coração o amor, a caridade para com todas as criaturas. Quando a palavra foi passada a Bezerra de Menezes, eis então que ele inicia dizendo que não merecia aquela homenagem, porque diz que uma luz grandiosa se faz no teto daquele anfiteatro, e a figura de Celina, a mensageira de Maria, todos aqueles corações. Ali, Celina traz às suas mãos um pergaminho para entregar a Bezerra de Menezes, sendo enviado por Maria. Ela diz neste pergaminho que Bezerra, ele poderia escolher qualquer lugar do planeta do Sistema Solar para poder habitar um planeta mais evoluído do que a Terra, porque ele já havia cumprido a sua missão. Bezerra de Menezes, emocionado, ele diz a Celina: se eu pudesse pedir qualquer coisa à Nossa Mãe Santíssima, o que eu pediria é para que pudesse permanecer na terra. Enquanto um irmão meu clamar pelo meu nome, enquanto houver alguém necessitado, eu desejo estar junto deles. Celina diz a Bezerra que não poderia deferir o seu pedido, senão perguntando à Mãe Santíssima. E da mesma forma que ela aparece, ela desaparece aos olhos de todos. E daí em instantes retorna, trazendo a resposta. O pedido de Bezerra foi deferido e ele poderia permanecer junto conosco. E passados 120 anos do seu desencarne, ele conosco, este Espírito, que com solidariedade aos seus irmãos, a todos nós que estamos na retaguarda, tem trabalhado em favor de todos. Quem de nós, espíritas, nunca clamamos pelo nome de Bezerra nas horas mais difíceis das nossas vidas? Mas é também Paulo de Tarso quem afirma em uma de suas cartas: em Deus vivemos, em Deus nos movemos. Todos nós estamos interligados numa rede de solidariedade. Todos nós estamos juntos no mesmo barco em direção ao mesmo objetivo, onde precisamos ter como timoneiro Jesus, que é o nosso guia e modelo para nos fazer acertar mais, errar menos, a fim de podermos levar a nossa barca, a fim de podermos atingir a nossa plenitude. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, nessa terceira obra da codificação, especialmente no capítulo 2, no item 7, traz uma mensagem do Espírito de Verdade que fala sobre a temática que hoje nós estamos estudando. O texto ele é um pouco longo, então nós trouxemos alguns itens que achamos que estão mais de acordo com a proposta da nossa reflexão. O Espírito de Verdade diz o seguinte: o Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz o instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser,
todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta, sim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal. O Espiritismo, ele tem esse caráter de alargar a nossa visão sobre a vida, de nos tirar dessa visão apequenada de uma existência que é tão passageira, tão pueril, para podermos compreender a imortalidade da alma. O texto do Espírito de Verdade nos diz que a solidariedade, ela une todos os povos, todas as criaturas. Inicia-se dentro do nosso lar, estende-se para com os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos conhecidos, depois parte para as pessoas da nossa cidade, para um dia poder atender aos desconhecidos. Até mover dentro de nós aquilo que chamamos de ações solidárias para com toda a humanidade. Onde houver necessidade de amparo, estaremos dispostos, dentro da nossa possibilidade, de auxiliar. E nós temos visto isso nos dias atuais. Quando acompanhamos o noticiário, além de toda essa tragédia, todas essas dificuldades vivenciadas com a pandemia que se espalhou pelo mundo inteiro, quantos corações, quantas pessoas têm compreendido o valor de servir, têm despertado no coração a solidariedade, entendendo que há pessoas que estão em condições mais difíceis do que a nossa. E dentro das nossas possibilidades, vamos tentando auxiliar, estender a mão. Mas o Espírito de Verdade, ele continua. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica, e o que é inexplicável se apresenta, desde que considere apenas um ponto. Com a reencarnação, finalmente a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí estreitamento dos laços de afeição. É tão bonito quando nós compreendemos que essa movimentação da solidariedade, ela vai além dos liames do corpo. E neste contato com o mundo espiritual, com seres desencarnados, sejam os nossos entes queridos, sejam os nossos benfeitores espirituais, a todo instante, essa rede da solidariedade, ela se faz presente. Quantos benfeitores espirituais são solidários a nós? O quanto eles estão presentes em nossa vida, buscando trazer o alento, o consolo, a orientação, o socorro. É um movimento solidário este, que muitas vezes nós não somos capazes de enxergar, entendendo as nossas vicissitudes, as nossas imperfeições, vendo aquilo que nós temos de melhor. Aliás, o Padre Fábio de Mello, em uma de suas homilias, ele vai dizer que Deus não vê o que nós somos, mas aquilo que nós vamos ser. A divindade solidária para conosco entende as nossas dificuldades interiores, aguarda o nosso despertamento para que nós possamos, como ovelhas tresmalhadas que somos, regressar ao redil de amor com a ajuda do bom pastor, que é Jesus, o governador espiritual do nosso planeta, que está atento a todos nós. Blaise Pascal, ele nos diz que na sociedade nós temos dois tipos de espíritos, que ele chama espírito de gentileza e espírito de geometria. Quando nós começamos a observar o nosso comportamento, nós percebemos o quanto nós somos automatizados, o quanto nós perdemos em pequenos gestos, em pequenas gentilezas. Esse espírito de gentileza,
que é aquele que se manifesta por meio de palavras cordiais, de gestos muito simples, até mesmo educados, diríamos. Boa tarde, boa noite, muito obrigado, por favor, com licença, que são palavras que muitas vezes nós retiramos do nosso vocabulário. Não temos o hábito de ensinar aos nossos filhos a terem essa movimentação. E entramos neste espírito de geometria, onde nós estamos engessados no nosso comportamento, onde não conseguimos enxergar ao nosso derredor. Enxergamos por parte, porque ainda não enxergamos a totalidade. Ainda não abrimos a nossa mente, não desnudamos a nossa visão para podermos perceber a grandiosidade que está ao nosso redor. A solidariedade, meus amigos, é uma das maiores formas de expressarmos o amor. A solidariedade nos deixa sempre atentos ao que acontece ao nosso redor. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos também os benfeitores espirituais nos dizendo da necessidade de nós irmos em busca dos infortúnios ocultos. É muito fácil nós sermos solidários com aquele que bate a nossa porta, nós sermos solidários com uma movimentação que está ocorrendo no nosso país, alguma ação que um amigo nos convida a participar, seja doando uma cesta básica, seja comprando um produto, seja estendendo a mão a alguém que está necessitado ali ao nosso lado. Mas o grande desafio é nós irmos em busca daqueles seres, aqueles indivíduos que estão esquecidos, que às vezes até por orgulho não buscam, não pedem, não solicitam, mas que são tão necessitados. E quando nós descobrimos, quando nós vamos em busca desses indivíduos, nós então vamos despertando dentro do nosso coração também a solidariedade, esquecendo um pouco da nossa dor para poder enxergar a dor daqueles que estão ao nosso lado. Ser solidário é também colocar no lugar do outro, perceber as dificuldades e tentar ajudar da melhor forma possível. Ver o irmão que está ao nosso lado, buscando estender a nossa mão. Maria Teresa de Calcutá, ela dizia que para nós praticarmos a verdadeira caridade, sendo solidários com as pessoas que estão ao nosso derredor, é preciso nós vermos no rosto do nosso irmão o rosto de Jesus. É preciso amar até doer, dizia ela. Certa ocasião, Maria Teresa de Calcutá, conforme nos contam os seus biógrafos, ela estava em Calcutá, na Índia, dando banho em um dos rancenianos, em um dos leprosos. O corpo estava coberto de chagas, o mau cheiro exalava daquele ser que encontrava-se nos seus braços. E um jornalista estava assistindo aquela cena. Ele tinha um certo nojo do que via. Às vezes tapava as narinas com o mau cheiro que exalava. E quando Maria Teresa acabou aquele trabalho, deixando o homem deitado sobre a esteira, recomposto, sorridente pela solidariedade daquela mulher, o jornalista disse a ela: "Ah, madre, eu não faria isso nem por $1.000.000. E a madre, sorrindo, respondeu para o jornalista: "Nem eu, meu filho, nem eu faria." Porque a solidariedade, ela é desperta dentro do nosso coração, nessa movimentação gratuita, em que nós não esperamos recompensa, apenas fazemos por compreender a necessidade do outro, buscando servir da melhor forma possível. Porque quando nós ajudamos alguém, nós nos sentimos muito melhor. A benfeitora Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Franco, ela diz: só é solitário aquele que não é solidário. Quando nós descobrimos o poder da solidariedade, nós entendemos que jamais seremos sozinhos.
porque vamos estar a todo instante preenchendo o nosso vazio existencial junto daqueles que estão ao nosso lado, buscando auxiliá-los da melhor forma possível. E conforme nós dizíamos, não apenas doando coisas, fazendo essa caridade material, mas buscando também nos doar, nos oferecer, favorecendo que todas as pessoas, indistintamente, possam ser solidárias dentro do meio em que convivem. Isso nos faz lembrar uma filosofia africana chamada Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Conta-se que um filósofo foi visitar a África, isso alguns anos atrás. E quando ele esteve numa das aldeias, bem distante da cidade, ele reuniu algumas crianças, levou consigo um pote de barro, encheu-as de bala, amarrou sobre uma árvore e deu um pedaço de madeira para aquelas crianças, dizendo a elas: aquele que quebrar este pote de barro ganhará tudo que há dentro dele. As crianças ficaram muito entusiasmadas. E ele disse: quando eu der o sinal, façam as suas movimentações. E aquele que quebrar será o ganhador. Quando ele apitou para que pudesse iniciar a competição, eis então que as crianças juntas pegaram aquele pedaço de pau de madeira e juntas quebraram o vaso de barro. Quando as balas caíram ao chão, todas elas recolhiam felizes e alegres e gritavam: Ubuntu, Ubuntu. E o filósofo perguntou do que se tratava. E elas disseram: eu sou porque nós somos. Se fosse aqui no Brasil, a disputa seria entre as crianças, de quem seria a ganhadora. Mas essa filosofia, que tem se espalhado pouco a pouco pelo mundo, por meio de grandes divulgadores, eis que muitos corações têm entendido e têm buscado ser porque os outros são, unindo esforços para despertar também no coração a solidariedade. A Fraternidade Sem Fronteiras, que é essa organização que nós fazemos parte, que realiza trabalhos tanto aqui no Brasil quanto na África, tem realizado diversas ações solidárias. E nós temos visto o quanto os corações são envolvidos por esse sentimento de poder ajudar a alguém. Há poucas semanas nós lançamos uma campanha chamada Viver Fraternidade, onde com a pandemia do coronavírus está sendo feita a campanha de doação de cestas básicas, onde 52 instituições do Brasil, 52 ONGs espalhadas por todo o nosso território brasileiro, vão receber cestas básicas para serem distribuídas para famílias carentes. Inclusive o Vale do Jequitinhonha tem uma ONG cadastrada para fazer este trabalho. Também 39 polos de atendimento na África, onde as pessoas no site da Fraternidade Sem Fronteiras podem fazer essa doação. Mas o mais curioso, e estamos compartilhando isto nessa live para falar sobre a solidariedade, foi o que aconteceu ontem, quando nós tivemos na Rede Globo e por vários meios de comunicação o programa com o DJ Alok, Fique em Casa, um show que ele realizou de dentro de seu próprio lar, onde ele realizou uma ação solidária juntamente com Café Três Corações. A empresa havia doado 3.000 máquinas de fazer café para que durante o show pudessem ser vendidas num preço mais acessível, cujo valor seria doado integralmente para a Fraternidade Sem Fronteiras. E todos nós, os multiplicadores, aqueles que estamos à frente do trabalho, fomos movidos para divulgar e levar a muitos corações solidários a participar. E o curioso foi que em 20 minutos foram vendidas as 3.000 máquinas. E essa movimentação foi tão interessante que o Café Três Corações, durante a live do Alok,
resolveu doar mais 2.000 máquinas. Nós empreendemos a divulgação, todos nós somos uma rede de trabalhadores espalhados pelo Brasil inteiro, divulgando pelas redes sociais. Em 1 hora, nós conseguimos vender 5.000 máquinas, no valor de R$995 mil, que serão convertidos em cestas básicas. Mas isso foi possível não apenas por causa da visibilidade do Alok, não apenas por causa da divulgação de cada um de nós, que pôde nas redes sociais fazer o apelo aos corações, mas por causa de cada pessoa espalhadas pelo Brasil, que solidárias entenderam a necessidade de poder servir. Então nós vamos compreendendo o quanto a solidariedade ela está presente dentro da nossa sociedade. O quanto nós temos compreendido a necessidade de despertar esse valor nesses dias de enfermidades, nesses dias de isolamento social, é também alguma descoberta que nós estamos fazendo. Porque a solidariedade é o lampejo para podermos expressar a verdadeira caridade. Tudo começa na solidariedade, onde nós vamos caminhando, aprofundando na virtude, até podermos viver a caridade na sua mais pura expressão, como nos ensinou Jesus, a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e também o perdão das ofensas. Mas o Evangelho de Jesus, que é o nosso roteiro, que é o nosso guia, nós vamos encontrar também a solidariedade ali expressa, especialmente em um texto, em uma quase parábola que Jesus conta quando envolvido por uma grande multidão. Este texto ele é muito conhecido por todos nós, mas vale a pena nós refletirmos, porque ele traz justamente a vivência da solidariedade. As ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E olhando para os bodes que estão à sua esquerda, ele dirá: malditos da casa de vós sereis o ranger de dentes. Deverás agora colher os frutos da vossa semeadura. Ó Senhor, mas por quê? Por que estamos passando por essa experiência difícil? Por que tanto sofrimento? E então o Senhor dirá: porque quando eu tive fome, não me destes de comer. Quando eu tive sede, não me destes de beber. Quando eu estive nu, não me vestistes. Quando eu estive doente e preso, não me fostes visitar. Mas quando foi que tudo isso aconteceu e não te auxiliamos? Todas as vezes que deixastes de fazer a um destes pequeninos, a mim mesmo deixastes de fazer. E olhando para as ovelhas, aquelas que estão à sua direita, ele dirá: bem-vindas à casa de meu Pai. Sede felizes, sede alegres, porque cumpriste com a sua missão. Ó Senhor, mas quando foi que cumprimos com a nossa missão? Porque quando eu tive fome, me destes de comer. Quando eu tive sede, me destes de beber. Quando eu estive nu, me vestistes. E quando eu estive preso e doente, fostes me visitar. Mas não recordamos de ter realizado isso, Senhor. Quando foi que isso aconteceu? Todas as vezes que fizestes a um destes pequeninos, a mim mesmo que estais fazendo. Essa narrativa de Jesus, ela nos faz recordar uma história baseada nestes versículos que foi contada por um psicólogo mexicano chamado Dr. Miguel Ruiz. Ele conjectura que há muitos e muitos anos havia um mestre, o mestre do amor, que buscava viajar por todas as cidades para levar a sua mensagem, a mensagem da iluminação interior, a mensagem da transformação,
para que possamos encontrar a plenitude. E chegando em uma cidadezinha muito simples, estava o mestre do amor pregando em praça pública, e ao final do seu sermão, eis que um jovem discípulo ajoelhou-se aos pés do mestre chorando e lhe disse da sua alegria de poder recebê-lo na sua cidade e o quanto lhe faria feliz se o mestre pudesse ir à sua residência. O mestre do amor olhou para o discípulo com muito carinho e disse-lhe, para a surpresa do jovem: pois prepare o teu lar, porque amanhã estarei contigo, irei almoçar, prepare o repasto e nós estaremos juntos. O jovem entusiasmou-se. Não podia acreditar. O mestre do amor ia à sua casa. Ele se foi, o mestre, o discípulo retornou para casa e naquela noite não conseguiu dormir. Logo ficou pensando no que ofereceria, qual seria a comida, o melhor vinho, preparou a mesa, tanta coisa para poder fazer, para receber o seu mestre. Quando os primeiros raios de sol se levantaram na cidadezinha, o discípulo já estava de pé. Limpou toda a casa, preparou a mesa com o melhor que possuía, a toalha muito bela, os talheres, o prato, a taça, preparou tudo para receber o mestre do amor. Fez a melhor comida. Agora já era por volta das 11 horas da manhã. O discípulo, assentado à sala, estava ansioso. Andava de um lado para outro, assentava-se, levantava-se, olhava na janela para ver a estrada poeirenta. Quando é que seu mestre chegaria? Meio-dia chegou, o sol estava no centro do céu e ele, ansioso, aguardando que alguém pudesse bater à porta. Por volta de 1 hora da tarde, alguém bateu à porta. O coração daquele discípulo disparou. As mãos suarentas, as pernas trêmulas, era ele. Chegou o convidado tão esperado. Era o mestre do amor. Abriu a porta e ele se deparou com um homem mal vestido, maltrapilho, mal cheiroso, as mãos distendidas, a boca sem dentes demonstrava o sorriso. E aquele homem com voz rouquenha, ele solicitou: dê-me um naco de pão, porque tenho fome. O discípulo olhou aquele homem desconhecido. Estava esperando um convidado tão especial. Será que colocaria aquele homem para dentro? Lhe daria algo para comer? A comida estava pronta. Ele fez com fartura, não iria faltar para o seu mestre. Se o seu mestre estivesse ali, com certeza receberia. Então colocou sem pestanejar o homem para dentro, o desconhecido. Ele assentou-se junto à mesa. O discípulo serviu a comida, serviu o vinho. O homem comeu e comeu, fartou-se. Enquanto comia, sujou a toalha, deixou entornar o vinho. E o discípulo estava muito feliz. Havia auxiliado um coração necessitado. Ao terminar o almoço, o homem se foi. E quando o discípulo olhou para a mesa, ela estava toda suja. Rapidamente tirou a toalha, tirou tudo que havia sido utilizado. Lavou, colocou nova toalha, estendeu a mesa, arrumou-a novamente. E a ansiedade assomou seu coração novamente. O mestre atrasara, mas ele viria. Afinal de contas, o mestre do amor não mente. Se ele disse que viria à sua casa, ele estaria com ele. A tarde foi caindo. Mais ou menos por volta das 17 horas, alguém bateu à porta. O discípulo pulou de rompante da cadeira e disse a ele: agora é o mestre do amor. A tardezinha já estava friorenta, o sol já estava se escondendo, e quando ele abriu a porta, ali estava uma senhora.
Uma senhora encarquilhada que tremia, estava febril, sem agasalho, e ela, distendendo as mãos, disse para o jovem do lado de dentro da sua residência: dá-me algo para comer. Eu tenho fome, tenho frio. O jovem olhou aquela senhora necessitada, colocou-a para dentro, fez com que ela se assentasse junto à mesa, serviu a comida, foi ao interior da casa, trouxe um agasalho que possuía, envolveu seu corpo seminu. Ela comeu, reconfortou-se, e quando terminou, colocando nos lábios um sorriso, agradeceu, e eis então que retornou. Retornou para o lugar de onde ela havia vindo, deixando o discípulo sozinho dentro do lar. Agora a noite já havia caído. O mestre disse que viria, mas teve outros compromissos, não pudera estar junto do seu discípulo. Mas algo falava ao seu coração. O mestre disse que vinha e virá. Não veio para o almoço, mas virá para o jantar. Tenho certeza que ele virá estar comigo neste dia. E então, entusiasmado, ele arrumou a mesa, colocou novamente os talheres, o prato, nova taça limpa. Aguardava ansiosamente. Por volta das 20 horas, alguém bateu à porta. Ele sabia, o mestre viria. Correndo, abriu-a e pôde contemplar uma criança. Uma criança também maltrapilha, que chorava, e ela dizia: tenho fome, tem algo para eu comer. O discípulo, enternecido e compadecido, colocou o pequenino para dentro. Deu-lhe também algo para poder comer. Deu-lhe um bom banho para que ele pudesse recompor-se, tirar a sujeira do corpo. Convidou, inclusive, para que a criança pudesse dormir em sua casa. E o menino disse: não, eu preciso voltar para a casa dos meus pais. Eles devem estar preocupados. Andei durante todo o dia pedindo comida, ninguém me dera, mas o Senhor compadeceu-se de mim. O menino feliz saiu a correr, saltitando, e o discípulo, olhando para a mesa, que agora estava toda suja novamente, teve o lampejo da esperança dentro do seu coração e arrumou de novo, esperando o mestre do amor. Mas agora a noite avançava e era o prenúncio da madrugada que iria chegar. Já era quase meia-noite. O mestre do amor não viria. Agora o discípulo tinha certeza. Foi deitar-se e, assentado à beira da cama, fez uma oração. Não tinha revolta. Ele sabia que se o mestre não veio, é porque não pudera tantos compromissos. O trabalho de divulgação da mensagem grandiosa da libertação. E ele dormiu o sono profundo. Logo que o espírito do jovem discípulo desprendeu-se do corpo, ele teve um desdobramento espiritual. Alguém bateu à porta. Ele foi correndo. Não dava-se conta que estava em espírito. Abriu a porta e, quando ele olhou, era o mestre do amor. Era o seu mestre que dizia que viria e veio. Correu, abraçou, colocou-o para dentro. Entusiasmado, fez com que ele se assentasse à mesa. Serviu o alimento, serviu o vinho. Corria de um lado para outro para atender ao seu mestre. E acendendo ao seu lado, ali assentado, ao lado do mestre, ele disse: eu sabia que o Senhor viria. Jamais o Senhor iria mentir para mim. O mestre do amor olhou para o discípulo, colocou nos lábios um sorriso e lhe disse: meu filho, deve estar havendo algum engano. Hoje já estive na sua casa por 3 vezes. Estive num homem com fome,
na mulher com frio e com dificuldades, na criança maltrapilha. E agora eu venho aqui para selarmos o nosso amor, porque despertaste no seu coração a solidariedade. Entendeste a grande mensagem de que quando tivermos fome, é preciso dar de comer. Quando houver sede, é preciso dar de beber. Quando estiver nu, é preciso vestir. E quando estiver preso e doente, é preciso visitar. Essa história do psicólogo mexicano, juntamente com a mensagem de Jesus, fala-nos da solidariedade. Que nós possamos despertá-la no íntimo do nosso coração, para que juntos possamos construir uma sociedade mais justa, para que possamos construir um mundo melhor. Mahatma Gandhi, o grande pacifista da Índia, ele dizia: sejamos a mudança que queremos ver no mundo. Façamos sempre a nossa parte. Nós queríamos agradecer a atenção, o carinho de todos vocês nessa noite. É sempre uma alegria podermos estar juntos com o propósito de aprendizado. Quanto esses dias de isolamento social têm nos trazido de aprendizado, oportunizando estes momentos online de recursos tecnológicos para juntos aprendermos um pouco mais, trocarmos as nossas experiências. O Centro de Carbonita, o Centro de Diamantina, tantos outros casas espíritas espalhados pelo Brasil e pelo mundo têm realizado este trabalho de aproveitar o tempo da melhor forma possível para levar a mensagem do consolo, da orientação e da instrução, bem como o trabalho da solidariedade, quando quantas casas nesses momentos difíceis também têm feito este trabalho de distribuição de alimentos, buscando estender a mão, os ouvidos àqueles que estão passando por dificuldades. Queríamos agradecer imensamente a todos vocês que estão online junto conosco. E para nós finalizarmos este encontro, vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto, fazendo a nossa oração final. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que reconhecemos a eterna aliança em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz à manjedoura, às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Com essa prece, Senhora, nós ligamos os nossos corações ao teu coração amoroso, desejosos que o teu manto sagrado possa se estender sobre o nosso planeta, sobre o nosso Brasil, sobre as nossas cidades, a fim de que possamos ser reconfortados pela tua misericórdia, por tuas vibrações de paz, as tuas vibrações amorosas a nos sustentar em nossa jornada. Tu que vivenciaste os momentos da cruz, aqueles momentos dolorosos em que o Mestre foi levado ao madeiro infamante, tem misericórdia de cada um de nós, os teus filhos menores, a fim de que possamos passar por essas experiências que ora se apresentam em nossa vida com galhardia, com determinação, com vontade, a fim de que possamos ser melhores a cada dia, despertando
na intimidade do nosso ser, a solidariedade. Vem ter conosco, Senhora, abençoa-nos, ilumina-nos, hoje, agora e sempre. Muito obrigado, amigos, uma boa noite e até uma breve oportunidade, se Deus quiser. Até mais.